passar todo o conceito dos arcanos menores, da mandala do Tatu. Vou explicar sobre a ordem que criou essa mandala, que foi a Golden Dawn, a Aurora Dourada. Vou explicar um pouquinho da história dela para vocês entenderem o valor da criação dessa mandala. E depois que você descobrir, na verdade, são 4 arcanos menores para cada um. 4. Um as, um pajem, né, que é o famoso valete, um rei, um cavaleiro ou uma rainha, e por fim um arcano menor que vai do 2 ao 10. Vocês vão aprender isso melhor conforme eu for desenvolvendo aqui o tema. Porque hoje o nosso universo ele está imerso no quaternário. Então quando nós falamos da realidade dos arcanos menores, nós estamos falando da nossa força de realização aqui na face da Terra. Então envolve os mistérios desses 4 arcanos que vocês vão descobrir nessa mandala, de acordo com o dia e o mês que você nasceu, não precisa nem do ano. Você sabe o dia e o mês que você nasceu? Tem alguém ali que não sabe? Aí eu não posso ajudar, não tem como. Então você tem que saber só isso, eu vou passar todos aqui para vocês não se preocupem. Quando você descobrir esses 4 arcanos, você vai ver que eles representam, na verdade, forças que estão associadas à conexão do universo cósmico maior para você ter força de realização aqui. Porque quando nós falamos de arcanos, nós estamos falando de coisas sagradas, é a melhor palavra que vem para mim no momento. E quando a gente trabalha o mistério dos menores, seria a nossa força aqui, da nossa reencarnação. Qual foi a nossa opção? Porque quando você escolhe um dia e um mês para nascer, ele possui uma linguagem que infelizmente a maioria de nós esquece quando a gente renasce ou reencarna. Porque essas energias, elas coagulam todas as experiências que nós tivemos anteriormente, para que a gente tenha, nessa vida atual, uma força, uma chave, uma forma de compreender através dessa linguagem, dessas linhas de conhecimento fantástica para a gente entender o que a gente escolheu. Porque quem escolheu nascer nesse dia e nesse mês foi você, quando você era energia e consciência antes de tomar uma experiência física. Isso que são os mistérios associados às mortes que nós temos, né? Então seria mais ou menos assim. Quando você morre fisicamente, o seu corpo astral e o seu corpo mental vão para determinadas dimensões, que dependendo da qualidade da vida que você teve, qualidade eu digo, como você locomoveu o seu livre-arbítrio, lá você vai encontrar a sua verdadeira morada. Então não se preocupe que se tem alguém aqui que você conhece, está pisando muito na bola com você verdadeiramente, vai chegar uma hora ele vai ter que prestar as contas. Assim como se você fez somente coisas boas, ali você vai ter o carregamento de todas essas energias. E nesse local que a gente tem a nossa segunda morte. A gente vai ter que desmanchar esse corpo. Todo mundo já deve ter visto esses contos espíritas que tem, que a pessoa morreu, foi para um lugar e ali trataram dela, e ela voltou e viu todas as faltas. Já não viram essas novelinhas? Na verdade, elas têm muito fundamento e muita verdade. Depois que você desmancha essa realidade, você vai para um outro lugar. Então você já morreu 2 vezes. Quem tem medo da morte aqui? Quem tem? Vai, fala a verdade, quem tem? Uma pessoa, 2, a maioria, vai. Então aprenda a ter mais 2 medos, porque na verdade você vai morrer 3 vezes, você não vai morrer uma só. Esse mundo, essa dimensão que você vai, ela tem o mesmo formato dessa realidade. Você vai enxergar o seu corpo físico igualzinho, só que ela vai estar, ele vai estar matizado de um outro tipo de vibração, que é o corpo astral. Que você, na verdade, você morre toda noite, sabia? Você dormiu, mas dormiu mesmo, você morreu. Seu corpo foi. E aí vai e tal. Aí você volta, acorda. Então toda hora que você tem esse processo de sono real e profundo, você, de uma certa forma, você está indo para um lugar que é o lugar, quando chegar o verdadeiro momento que você vai ter que ir, você vai se conectar com ele. Então vocês vão entender por que eu estou falando isso. Depois que você foi para lá, que você desmanchou esse corpo de imperfeições, que você se torna mais sutil, você vai para um outro lugar. E nesse outro lugar você vai se defrontar com energias e consciências fantásticas pela pureza da sua consciência, e ali você morre de novo.
Mas você morre e você vai ter que fazer o quê? Voltar para prestar as contas e continuar a sua evolução. Podem ser contas boas, né? Quem sabe você vem com mais crédito do que débito, né? Aí vem essas crianças fantásticas que a gente não entende de onde vem esse poder de abstração que existe, né? São crianças que vêm com crédito fantástico de acordo com o que eles trabalharam. E o momento da volta representa uma quarta realidade. Então vamos recapitular isso. Você morre primeiro fisicamente, depois você vai para o mundo astral mental, ali você vai morrer psiquicamente, é a segunda morte. Depois você vai para um outro lugar mais puro, mais elevado, depois que você teve a sua morte psíquica, que a morte psíquica o que é? Você desmanchar as suas imperfeições. Mas desmanchar como? Com a compreensão que nesse plano intermediário não tem como você escapar dela. Deu para entender? Todo mundo vai ter que prestar conta. Já pensou os políticos brasileiros vão chegar aí? Quanta conta eles vão ter que pagar, né? Aí eles escolhem uma vida bem sofrida, sabia? Sabia disso? Justamente para prestar as contas. Mas lá ele lembra, quando ele volta, olha, por que eu tenho uma vida dessa? Você está prestando contas, né? O quarto momento é o quê? É a necessidade da reencarnação para continuar a sua evolução. Você só vai ficar naquele plano quando você for um Buda, um Cristo. Acho que vai demorar bastante, né? Ou não? Será que vai ser nessa? O que você acha? Estou perguntando, pô! Vai demorar. Vai demorar. Né? Então, quando você chega nessa última, que seria a sua terceira morte, a terceira morte é a necessidade do retorno. E a necessidade do retorno possui uma quarta força. Por isso que o nosso universo está associado ao mistério do quatro. 4 elementos, 4 reinos, 4 estações solares do ano, que são as estações que a gente conhece, 4 fases da Lua, que todas elas se correlacionam a esse quaternário. E hoje, através da mandala, que a gente vai trocar ideias aqui, você vai descobrir os seus 4 arcanos ligados a esses mistérios. Já pensou que interessante isso? Né? E eu, óbvio, né, sendo que eu estou fazendo um desenvolvimento desse tema que eu já estudei há muitos anos, eu procuro colocar ele em prática, de acordo, óbvio, com a minha data de nascimento, que eu nasci também num dia e num mês, o que faz a minha conexão com 4 forças dessas. Então o que isso origina? Sempre que eu vejo que eu estou meio, opa, coisa precisa ser ajeitada, eu lembro desse bendito arcaninho. Aí quando eu trabalho o lado bom dele, parece um passe de mágica, as coisas começam a tomar o seu prumo. Então vocês vão descobrir hoje, de acordo com os seus dados pessoais, os seus 4 arcanos, que eles vão ser o quê? Já vou explicar eles melhor. Vai ser um as, vai ser um valete, já jogaram carta? Já viram carta? Ou não? Quem já jogou carta aqui? Buraco. Não é buraco que a gente fala? Você nunca passou um dia de chuva na praia? Aí já vem as cartas, aí se não tem carta é dominó, né? Toda vez que você joga o baralho comum ele descende do tarô. Isso que vocês precisam entender. O tarô é anterior a esse baralho comum, você pode comprar até em padaria. Assim como a nossa química atual, ela descende da alquimia. Então a alquimia é anterior à química. Quando os nossos químicos, vamos colocar assim, eles começarem a se religar e ligar novamente, ligar novamente a consciência deles com essa energia prístina, que já foi um momento áureo da humanidade, quando a gente vivia com deuses e anjos na face da Terra, que isso foi a famosa Atlântida. Já ouviram falar na Atlântida? A humanidade, no tempo áureo dela, a gente vivia. A própria Atlântida era como se fosse um jogo de tarô vivo na face da Terra. Então você tinha cidades que eram verdadeiros arcanos, que você só saía de uma e rumava para outra, sendo que você desenvolvesse os mistérios ou os arcanos da cidade anterior. Então a humanidade teve, nós tivemos, né? Normalmente aqueles que lembram um pouquinho, ou têm assim um atavismo é memória de coisas anteriores que estão dentro de nós, corre atrás de palestra maluca no final da tarde, no domingo, em vez de assistir futebol. Pessoal que não está nem aí, que não lembra, ou que são almas novas, vamos dizer assim, a melhor forma, né? A alma a gente cria uma nova toda a vida, mas que tem reverberações ainda muito novinhas dentro de si, estão vendo futebol, tomando choto por aí, não estão nem... Mas todo mundo uma hora leva um cutucão na vida para começar a procurar
as suas realidades que estão dentro de si, né? Então nós tivemos esse momento maravilhoso, só que a gente recebeu o conhecimento e, em vez de mantê-lo, criar uma manutenção e continuar, a gente começou a agir contrário. Então a gente recebeu o conhecimento à força e começou a trabalhar o egoísmo. Isso foi o final da Atlântida, ou a descida dela para o fundo, para os abismos dos oceanos aí, né? Porque ela acabou numa inundação. Mas devagarzinho o povo com tecnologia está descobrindo. Não sei se vocês acompanham às vezes as postagens por aí. Alguns mergulhadores vão lá descobrir isso e aquilo. Vocês já não viram isso por aí? Não? Que turma quieta. Vocês já viram. Então, estão descobrindo coisas que a gente mesmo viveu um dia, né? Então, quando a gente trabalha isso, a gente está só rememorizando coisas que a gente já trabalhou muito tempo, muito tempo. E esses arcanos aí que surgem nos mistérios que a gente fala por aí, que são nomes já que estão colocados aí nas redes sociais, que é Avalon dos Celtas. Já viram Avalon dos Celtas? Quem assistiu aquele filme, como é que é o nome de Avalon? Como é que é? Brumas de Avalon. O que é as Brumas de Avalon? Quem assistiu Brumas de Avalon aí? A mulherada toda, né? Pá, toda, né? Sempre tem uma bruma ali que leva o pessoal para uma outra dimensão. Sempre tem. Isso existe até hoje. Existe até hoje. Só que você só pode chegar nessas realidades, vencer essas brumas, essas névoas ou essas neblinas, se você formar valores dentro de você que realmente valem a pena. Senão vão ficar nas eternas brumas e você nunca vai atravessar, né? Ou senão você vai fazer com todas aquelas mortes, tal, etc. Já tem gente que trabalha isso em vida, então já vence essas brumas automaticamente, de uma forma totalmente natural. Os mistérios de Shangri-La, já ouviram falar em Shangri-La também? Shangri-La, Chapala, não importa o nome que usam. Então, os espanhóis chamavam de Eldorado. Já ouviu falar os espanhóis em busca do Eldorado, ou da cidade dourada, né? O verdadeiro sol. Então, eles vinham tudo aqui, todas aquelas invasões já traziam todas essas consciências de busca desses lugares especiais. Isso a gente precisa saber. Então, quando eles vieram aqui e começaram a brigar com incas, maias, astecas, muitos já vinham com essa missão de descobrir isso, né? Um que conseguiu isso foi o Coronel Fawcett. Já ouviram falar no Coronel Fawcett, seu filho? Pesquisa, né? O Coronel Fawcett venceu isso aí. Então nunca as ossadas verdadeiras deles vão ser encontradas, porque eles entraram nesses portais e foi na Serra do Roncador, que está até hoje ali. Até hoje é a Serra do Roncador. Dizem que o lugar que ele foi, não sei se já, pelo menos na internet foram, que tem aquele chapadão onde o pessoal chamam erroneamente de dedo de Deus. Alguém já viu isso? Isso aí foi naquele chapadão ali que ele se mandou. Ali que estão os mistérios ali. Então ele entrou ali e foi embora. Então quando a gente trabalha isso aqui, a gente começa a entender um pouquinho do nosso trabalho para encontrar esse tipo de energia, para entrar em sintonia com elas, para entender o porquê que a gente está associado a essas realidades. É incrível. Essas dimensões, elas possuem um simbolismo riquíssimo, que quando você consegue ir realmente para elas, existem arcos, daí que vem a palavra arcano também, né? Existem verdadeiros arcos assim que possuem símbolos em cima, que tem toda a correspondência do lugar para onde você foi. Aí o que ocorre? Você sabendo qual é o arco que você tem que entrar, aí você vai e adentra nele, né? Então é muito interessante a gente sempre saber que essas linhas de conhecimento, antes de ter o lado adivinhatório, elas possuem o lado divinatório. Isso que eu queria que vocês entendessem. Daí que vem a palavra arcano. Arcano é oposto a profano. Arcano é uma realidade sagrada. Então, quando nós trabalhamos o baralho de tarô, né, de uma forma correta, na verdade nós estamos entrando nos mistérios dessas arcas, no mistério dessas energias e dessas consciências que podem de repente locomover a gente para lugares fantásticos. Só que hoje, principalmente na atualidade, essas forças, elas estão cada vez mais próximas de nós. Por isso que a gente tem a impressão que está tudo acelerado. Quem tem a impressão que
Tá tudo acelerado aí, vai, fala pra mim. Daqui a pouco é Natal, né? Carnaval, festa junina já, 2017, vamos que vamos, não tá assim? É louco demais, as coisas aceleram muito. Por que elas estão aceleradas? Porque esses locais que eu falei para vocês, cada vez mais eles estão próximos da face da Terra. Cada vez mais próximos. Então, no momento que a Atlântida acabou, que eu conversei com vocês, eles ficaram muito distantes. Então, foi formada uma nova civilização, que é essa nossa atual, os pós-Atlantes, que nós somos conhecidos na tradição como seres ários. Então, o que ocorreu? Esses locais que preservaram esses conhecimentos começaram a mandar verdadeiros emissários para nós. Eles não puderam mais conviver diretamente conosco, mas eles mandaram seres, que eu gosto de falar dessa forma, seres que nascem com essa verdadeira missão ao sacrifício, de vir para a face da Terra e dar boa nova para que a aproximação ocorra cada vez mais. Quem são? São os avataras, os budas, todos esses seres especiais que a gente tanto os estuda, que eles acabam formando, os seguidores desses seres, formam as religiões. As religiões, no seu conceito prístino, eles tentaram manter o quê? O conhecimento desses grandes seres. Para quê? Eles vêm trazer para nós o religar. Então, vem. E nós estamos num momento agora, não sei se é uma boa ou uma notícia. Daqui 1000 anos vai acontecer o choque do encontro. 1000 anos. Agora 1000 anos, sendo que cada vez vai acelerar mais, vocês acham que é pouco? Quer ver uma coisa que eu digo para vocês? Às vezes quando se você tem o mérito e o conhecimento de ir para uma dessas dimensões, num arrebatamento astral, ou mesmo mental, de acordo com a sua capacidade, de repente você vislumbra ali o que parece para você 10, 15 minutos, quando você retorna, se passou um dia, 2. Então o conceito de tempo, ele é muito diferente do que o nosso conceito aqui. Então você morre, lembra a história das mortes que eu estava falando? Você morre, aí com a consciência você está pleno ali e tal. Para você, todo esse trabalho que você fez, desses 4 passos, que o quarto é o retorno, ou a reencarnação, você chega ali e você pensa que passaram 10 anos ali, passaram 100, 200, 300. Tem muita gente que de repente sai dessa aqui e vai voltar só quando tiver um encontro. Já pensou? Então quando você voltar já está tudo junto. Então essa pressão desse 5º princípio, que o tarô é isso. Para que serve um tarô na verdade? No seu sentido divinatório? Para que cada um de nós desperte o 5º princípio, é o anjo interior ou o verdadeiro mestre que está em nós. Então, quando você trabalha o mistério dos arcanos, na verdade, você está trabalhando o quê? Você está trabalhando a conexão direta com o seu mestre interior. O que ele está falando? O que ele está conversando? O que ele quer de mim? Quais são as chaves que ele vai fornecer para mim? Esse é o verdadeiro mistério. Então essa pressão, que seria esse tarô vem da onde? Da palavra Torá. Já ouviram falar Torá? Torá, o livro sagrado dos hebreus, não é? Que está no arcano 2, a imperatriz, a dona dos mistérios, aquela que segura aqui, ela segura uma chave, 2 chaves na verdade com a mão, e na outra mão um livro, que tem todos os mistérios e os desígnios da lei. Então, tarô, Torá, é a mesma palavra, que na verdade são as leis divinas que a gente tem que seguir para a gente voltar ao nosso lugar de origem. Já ouviram falar na ressonância Schumann? Quem já ouviu falar na ressonância Schumann aqui? Não é Schutz, é Schumann. Quem já ouviu falar? Levanta a mão, vai. Isso. Ressonância Schumann, esse grande cientista, né, no século passado, ele mediu o grau de pulsação em relação a essa reverberação dessas forças que estão associadas ao planeta Terra. Então ele percebeu que no sentido sadio, vamos dizer assim, quando a humanidade está num momento de paz, que o pessoal do Oriente chama de Satya Yuga, ou Idade de Ouro, quando a humanidade reconhece os seres especiais, essa pulsação fica em torno de 8, que é a pulsação de Hertz ligada no nosso cérebro. Então o que ocorre? Com essa aceleração, que está se aproximando cada vez mais de nós, hoje ela está em torno de 13, 14. Então é quase o dobro. Então, na verdade, um dia para a gente está tendo quase o valor de 2.
Mas na verdade mesmo, está quase no ritmo de 10 na atualidade. Então um dia vale por 10 dias, então um ano vale por quantos anos? Isso desde 1900. Desde 1900. Quantos anos passaram? 1900 para 2016. Está difícil fazer a conta com os dedos aqui. 116 vezes 10. Então, no sentido real de consciência, saca a chave que eu estou dando para vocês. Desculpa o saco. Entenda a chave que eu estou dando para vocês. Então, se você pegar desde 1900 agora, então, na verdade, passaram quanto? 1116 anos. Não, é isso. Então, que ano que nós estamos no sentido de consciência? Façam a conta. 1600, então reduziu, Nancy. Então vamos descobrir o Brasil, tá? Brincadeira. 1900 mais 1100 e pouco, faz a conta. Nós já chegamos no ano 3000. Pegaram a chave? Que eu não falei que a gente tem agora do ano 2000 até o ano 3000 que vai ter o choque? Então guarda isso. No sentido de consciência, esse choque já está ocorrendo. No sentido de consciência, Agartha, Shambhala, Avalon já está na face da Terra. Por isso que está essa loucura ao mundo. Mas no sentido real de vibração, para a humanidade inteira, isso vai ocorrer em meados do ano 3000 e pouco. Que nós vamos ter verdadeiramente grandes cataclismas na face da Terra. E o que está precisando ser descarregado vai ser afundado. E o que ficou imerso no sal, limpando, volta para a face da terra limpinho. Entenderam os mistérios do mar agora? E das catástrofes? Nunca ouviram falar em placas tectônicas? Em coisa sobe, coisa desce? Vocês nunca foram para lugares que falam que já foi um mar antigamente? Nunca ouviram falar nisso? Claro que já! É só pesquisar um pouquinho. Porque sempre quando ocorrem esses cataclismos, nós temos um governo oculto do mundo que cuida disso. Então tudo que está muito carregado vai descer para ser limpo. E o que ficou limpo lá embaixo sobe limpinho para que uma nova civilização tenha a oportunidade de criar um mundo novo. Entenderam? Os grandes cataclismos, foi isso que aconteceu com a Atlântida. Como a Atlântida ela ficou por muito tempo trabalhando em energias errôneas, ela teve que ser submersa. Para quê? Para que a energia da face da Terra ali, que estava totalmente conspurcada com os valores reais, descesse, afundasse, ficasse limpinha e no momento certo ela volta para que uma nova civilização habite e não tenha os carregamentos ou os madeixos kármicos das civilizações anteriores, senão não seria justo. Esses madeixos kármicos, eles ficam aonde? Somente dentro do ser humano, mas no sentido da Terra e das forças da natureza, são ofertados para nós toda a oportunidade de criarmos uma realidade nova, né? Então isso corre. Pô, você vai para São Tomé, já ouviu São Tomé das Letras? Já viram ali? Cidade do Ventania, já ouviu falar do Ventania? O violeiro lá, uma vez eu fui no show desse violeiro lá, o Ventania, era 3 horas da manhã e ele ainda não tinha entrado no show. E começava às 10 horas da noite. Eu falei, mas cadê o Ventania? Ah, ele se perdeu em alguma roda de violão aí na cidade, ele esqueceu do show. E que beleza. Aí eu desisti e voltei para a pousada. Então, São Tomé, para quem já foi lá, você vê até as marcas da água que abaixou ali. Vocês já viram a altura de São Tomé? Vocês já pensaram o que estava de inundado de terra aqui, né? Esses são os segredos de 2 lagos sagrados que ainda contêm as águas desse grande dilúvio. Um exemplo é o lago Titicaca. Nunca ouviram falar no lago Titicaca? Peru, próximo a Machu Picchu ali. Qual a altura desse lago? 4.000 metros. Já pensou? 4.000 metros de água? O que sobrou aqui, né? Depois elas abaixaram. Esse é o movimento das placas tectônicas, né? Um outro rio, agora eu vou falar de um do Oriente, falei do Ocidente, o rio, desculpem, lago Massarová. Alguém já ouviu falar do Tibete? Não? Nunca ouviu falar. Então pesquisa. Massarová, ali, adivinha a altura dele, das águas, adivinha, 4.000 metros. Por isso que eles são sagrados, e até hoje, os povos e as civilizações que ficam ali, fazem verdadeiras peregrinações ali. Você não vê o pessoal? O pessoal não é louco para ir lá para o lago Titicaca e não sei o quê? Nunca ouviram falar nisso?
O pessoal faz peregrinações para ir para lá e etc. Ali é um portal, porque ainda trazem esses mistérios dessas águas. E de onde vieram essas águas que inundaram o nosso planeta? Muita gente aqui sabe. Onde veio? Da Lua. Da Lua. Os cientistas estão comprovando que muito do que constitui o que nós chamamos de água hoje, principalmente a água do mar, existe de semelhança da formação dela com materiais que os astronautas estão trazendo da Lua. Porque a Lua, na verdade, ela foi capturada pela Terra quando explodiu o quinto astro, e a Lua tinha água. Então, como um planeta menor, que a Lua é um planeta, na verdade, ela não é um satélite da Terra. Quando a Terra se aproximou da Lua, que capturou o movimento ali, o que ocorre? Começa tudo que era de experiência da Lua a se manifestar na Terra. Então se formou um grande anel líquido da atração da energia da Lua, e começou a chover na face da Terra, e a Terra obteve mais 20% de água do que o seu natural. Porque nós tínhamos, na época de ouro, era 50% terra e 50% água. E não eram mares, era como se fossem águas doces. Então dá para imaginar a abundância? Aí o que ocorre? Quando vem esses 20% da Lua, começa a chover incessantemente no planeta Terra e provoca as inundações. E quando essa água bate na Terra, aí que vem cloreto de sódio. Não é o sal? Não vou ouvir falar em cloreto de sódio. Pega a embalagem do sal e lê. Né? Então, voltando. O sódio, ele foi a batida dessa água que veio da Lua na Terra, e o sódio estava na Terra. Então ele começou a brotar. O cloreto era uma das erupções vulcânicas, que a Terra tinha bastante erupção vulcânica, que recebeu a incidência dessa chuva torrencial, que fez ondas gigantescas junto com os chacoalhões que a Terra estava passando, e aí formou o cloreto. Então, juntando o cloreto com o sódio, originou o sal, por isso que é salgado. E isso está dentro de nós. Daí que fica, quer ver que interessante? Presta atenção na dica que eu vou dar para vocês meditarem e refletirem. As águas caíram porque a humanidade trabalhou emocionalmente, astralmente, tudo errado do que ela tinha que fazer com o conhecimento. Por isso que os astrólogos falam que a Lua é o planeta ligado ao passado. Para quem entende um pouco de astrologia, a Lua sempre é o passado. Por causa disso que eu estou contando para vocês. E a humanidade guarda o que ela não fazia, porque a gente vivia na idade de ouro, não tinha choro. Não tinha choro, porque era todo mundo feliz. E quando você chora, a sua lágrima é salgada ou não é? É parte desse mar, ou parte dessa energia, ou lembrança dessa época mal resolvida que ainda está dentro de nós. Das infelicidades que nós mesmos criamos. É interessante isso, não é? Não? É de se pensar, né? É de se pensar. Então quando você pega e diz, eu e o Kiko, né? Conhece a japonesa? E o Kiko tem a ver com isso. Você tem muito a ver com isso. Porque os antigos, de uma forma a perpetuar esse conhecimento, eles deixaram linhas de conhecimento para nós, para que a gente soubesse trabalhar com esses códigos, com esses sinais, para que a gente soubesse retornar à fonte. Daí que surge o tarô, que ele é sagrado, surge a astrologia, que ela é sagrada, que a astrologia é anterior à astronomia, viu? Não pensem também que é o contrário. Assim como o baralho comum, que vocês jogam buraco, ele descende do tarô, a astronomia, que hoje o pessoal faz todas essas coisas, manda satélite, fotografa, isso e aquilo, ela descende da astrologia. A astrologia é anterior à astronomia. Assim como eu já citei também, a alquimia anterior à química. Agora que vem um ingresso direto, depois dessa introdução que eu dei para vocês, do nosso trabalho aqui. Então vamos entender agora. Sabe o que eu vou fazer no fim da palestra aqui para vocês? Eu não falei que cada um tem 4 forças? Eu vou medir hoje qual é a mais importante para você na radiestesia. Você quer? Vocês querem? Querem mesmo ou não? Então vamos medir. Posso apagar isso aqui, gente? Posso? Acho que já deu para todo mundo pegar, né? Então tá bom. Eu estava cobrindo aqui? Isso aqui, não? Não, já vi o YouTube que vai acontecer.
Vou abrir um pouquinho para dúvidas, para quem quiser trocar uma ideia sobre esse início, e a gente entra para valer aqui. Fala, João. A datação dessa idade de ouro é de quanto tempo? Aproximadamente 1 milhão de anos atrás. 1 milhão. 1 milhão de anos atrás começou a derrocada. O último reduto atlântico que nós tivemos na face da Terra foi no meio do Oceano Atlântico, a ilha de Poseidones, que segundo os manuscritos sagrados que deixaram para nós, ela afundou no ano de 9.564 a.C. Por que eu te dou essa data com precisão? Platão deixou isso escrito em Critias, e os maias também deixaram nos seus codex, que até hoje eles estão estudando isso. É muita coincidência, né? Que não existe. Então esse último redutinho atlântico foi aproximadamente 10 mil anos atrás. Daí tem até filme que fala, né? 10 mil anos antes de Cristo e tal. Foi o último momento da Atlântida, que os historiadores, inclusive, quando eles estudam os alinhamentos das estrelas com as pirâmides aqui, 10 mil anos atrás ainda estava tudo alinhado. Tudo alinhado. Pesquisa no YouTube. Hoje você tem programas que falam sobre isso abertamente, Discovery, History Channel, a propaganda aqui da NetNet, está feliz agora, né? Mas existe isso, e eles falam, como é possível, 10 mil anos atrás estava alinhado, 10 mil anos atrás estava alinhado, porque as pirâmides eram verdadeiras antenas de captação das energias celestes. Os anjos caídos, que com o tempo se tornaram os mentores da humanidade, eles queriam transformar o planeta Terra símile do que foi a realidade celeste deles antes da queda. Daí você entende também a Arca de Noé. Vocês acreditam mesmo? Uma baita arca, entra 2 elefantes, agora 2 rinocerontes, 2 mosquitos, 2... Que é isso? Isso é simbólico. A Arca de Noé representa a queda do ser humano do paraíso. Que aí vem Moisés escrevendo Gênesis, já ouviu falar Gênesis, o Pentateuco de Moisés e tal. É tudo simbólico, está na hora da gente matar todo esse mito, porque eles escreveram dessa forma, porque eles tiveram que escrever isso 2, 4, 6, 8 mil anos atrás, que a humanidade não tinha condições de ter o conhecimento. Agora, olha como dá para fazer o link. Se desde 1901 ano vale 10, a realidade no sentido de consciência já chocou. Então tem muita gente que tem o mosquitinho do ran-ran, tem o mosquitinho do e agora o que eu faço aqui dentro? Ele sai correndo atrás aí do conhecimento, porque está recebendo o impacto dessa força. Então, quando a gente fala dessa queda do paraíso, se você pegar Noé, ele é ao contrário, Noé. Eon de Edom ou Éden, que foi o final do paraíso, mas foi preservada as experiências em determinados locais para que houvesse a possibilidade de um novo tipo de ser humano. Então todos nós somos filhos desse Eon, vamos dizer assim. Alguém já ouviu falar dessa palavra, Eon? Edom? Éden, que nem Éden. Nunca ouviram falar? E o final dessa pureza aí? Se você pegar o próprio Moisés, Adão e Eva, Gênesis, o que foi o final dessa pureza? Onde que a humanidade caiu? No sexo. Até hoje, tudo é sexo, É bom pra caramba, aproveita, faz bastante. Porque no ano 3000 vai ser todo mundo andrógeno, vai acabar um pouco essa pegação. Então aproveita e brincadeira. Olha ele desvirtuando, mas é verdade, né? Brincadeira. Pode ver que o Adão e a Eva, quando rolou, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Quando eles se tocaram, que eles pegaram do fruto do conhecimento. Na hora ali, ó. Só que na época o Adão tinha uns 4, 5 metros de altura. Já pensou a folha de parreira? Então não dá prazer, não. Teve que pegar uma árvore. É tudo simbólico. É tudo simbólico. Chegou a hora de desmistificar tudo. Desmistificar. Hoje um garotinho, já vou abrir para todo mundo. Um garotinho estava fazendo aula aqui comigo. O nosso moleque tinha um poder de abstração incrível. Ele fez uma sominha de uns números ali, chegou na falei, meu Deus. O moleque acho que tem 6, 7 anos estava aqui. Incrível. E estava aqui fazendo a aula. Estava com a mãe, óbvio, né? Mas um molequinho ligeiro demais, cara. Nossa, fico super feliz com isso. Super feliz. Vamos lá? Que bom. Eu não fiquei no hospital assistindo Walking Dead. Não tinha mais nada para assistir. Eu odeio filme de zumbi.
sei lá, e descobriu o laser. Daí tinha um outro que era invejoso, ele foi xeretar lá, e quando ele foi xeretar, ele fez explodir tudo. E daí que a Atlântida afundou, por causa do laser que o outro estava trabalhando. Não, os Atlantes, eles tinham, segundo o que eu estudei, uma arma de fogo que era chamado de Agni Chastra. Agni é fogo, Chastra é tratado. Então o que quer dizer Agni Chastra ou Chostra, o tratado do fogo? Que eles tinham uma tecnologia tão grande disso, que era utilizado para as construções. Então eles pegavam, eles cortavam as rochas do jeito que eles queriam. Então daí que você vê a perfeição dos encaixes, que além do corte, eles tinham polímeros líquidos. O que são polímeros líquidos? Polímeros líquidos, eles tinham... O que seriam esses polímeros? Seriam substâncias que, quando eles misturavam com as forças da natureza, eles criavam como se fossem rochas, com encaixes perfeitos, junto com o Agni Chastra, que o fogo fazia fusão. Então, daí que as pessoas falam, como é que pode ter uma coisa de milhões de anos atrás, ou milhares, de toneladas que possuem um encaixe tão perfeito? Que tecnologia é essa? A gente não tem essa tecnologia. Então, houve uma guerra entre os solares e os lunares, ou os seres do passado e os seres do futuro, aonde foi utilizado essa força da natureza. Nós tivemos essa grande guerra, que ainda bem, os do bem conseguiram suplantar a energia dos que eram os contrários. Vários livros hindus falam disso, vários. Se você pegar o Popol Vuh Maia daqui, conta todas essas realidades, tem vários livros. Quer ver um exemplo? Tem um livro que eu já até citei em vários momentos aqui, que é um tratado, na verdade, que tem lá na Índia, escrito só em sânscrito, que é um livro de mais de 10 mil anos atrás, mais ainda, que se chama Vimakrika Chostra. Nome bom, né? Vimakrika Chostra. Não adianta, você vai encontrar só em sânscrito. Então, primeiro faz um curso de sânscrito e depois vai atrás dele. E é dificílimo de achar. Eu tentei achar e não consegui. Naquela região de Jaipur, na Índia. Sabe o que quer dizer Vimakrika Chostra? Tratado de aviação. Como você pode ter um tratado de aviação de 10, 20 mil anos atrás? Existia avião? Já tinha passado Santos Dumont ali já? Então que avião que era esse? Os Vimanas, os discos voadores, que eram locomovidos por essa energia, que os Atlantes tinham esse conhecimento. Por isso que até um determinado momento nós tínhamos discos voadores que eram contrários à evolução, que a gente chama na iniciação dos vermelhos, que eram discos voadores que vinham aqui para fazer manipulação do ser humano e etc. Hoje não existe mais. Hoje todos os discos voadores são do bem. Pode ver que quando eles aparecem é para desligar armamentos nucleares que estão tendo na face da Terra. Porque a energia nuclear representa 0,0000001 bilhão de zeros, 1% do conhecimento do Agni Chastra, que a gente teve um dia. Imagina se esse conhecimento vem hoje para a humanidade, o que vão fazer com ele? Pensa, vão construir? Vão criar o bem? O mundo acaba em um segundo, então não pode. E essa é uma das forças que locomovem os discos voadores. As pirâmides, antigamente, elas eram revestidas por 16 tipos de materiais. Que um dos materiais era o famoso ouro calque, que é um material que recebe a incidência do Sol e levita. Então, as pirâmides eram verdadeiros postos de abastecimento dessa energia que os Atlantes utilizavam para o bem, através de imantação de cristais. Os Atlantes utilizavam muitos cristais. Por isso que quando você faz uma turnê nesses locais sagrados, um desses locais, nossa, vou entrar no tema, relaxa. Pirâmide do Sol e da Lua no México, já ouviram falar? Ali foi encontrado, próximos a ela, mica, um grande reservatório de mica que os maias utilizavam e até hoje os cientistas não entendem. A mica, ela ocasionava o quê? A parte de isolamento da energia para determinados locais, para que essa força não interferisse no que eles estavam fazendo. Então tem muita coisa que os cientistas comuns nem imaginam ainda que a gente vai manipular.
Agora vem a chave, já vou abrir para ti. Quando você começa a entender as suas energias particulares e trabalhá-las, essa força, todas essas energias que a gente está falando, elas começam a sintonizar dentro de você. É o seu fogo interior sagrado. Que vai traduzir a palavra Agartha. Ag, fogo. Artha, de Hert, coração. Então quer dizer Agartha, o coração de fogo que pulsa na face da terra. E todos nós temos parcela disso dentro de nós. Então quando a gente entra em sintonia com essas forças, esse coração, que é o nosso coração verdadeiro, pulsa. E pulsa na medida correta para a sua evolução e para a sua ascensão. E é isso que está acontecendo conosco hoje. Por isso esse anseio, essa coisa louca de querer acelerar tal, pai. Eu mesmo vivo isso, sou ser humano. Eu falo para vocês, mas na hora da prática, aqui vem o resultado da minha aceleração. Vai ficar 20 dias quietinho aí no hospital e sossegar o... Porque você está muito agitado, cara. Mas vamos lá, tudo bem, fica, né? Eu pensei que ia ficar relaxado, todas as enfermeiras me reconheceram. Lê o meu mapa astral, Newton Schultz, por favor, vê minha mão, e eu lá, com soro aqui, ali, olhando uma mão. Putz, 20 dias num sossego, que vocês nem imaginam. Ah, tudo bem, faz parte do processo, faz. Então, quando criaram um baralho comum, não tiraram o personagem da corte, né? Só tem baralho da vizinha. Para ocultar os segredos. Essa foi a ideia, mas eles estão presentes. Quer ver um exemplo? Que daqui a pouco vai ser, inclusive, o tema de tudo que a gente vai desenvolver. O baralho comum, ele foi uma adaptação do tarô verdadeiro. Mas pode ver que o baralho comum, qual é o jogo mais famoso do baralho comum? Não é a canastra? É ou não é a canastra? O jogo mais comum. Não já ouviu falar na canastra? Meu Deus. É extremamente iniciático o jogo. Quem sabe jogar canastra ou buraco aqui? Se preocupa que eu não vou falar. Jogo. Você já viu? Fazer canastra, trinquinha. Para você abaixar, quantas cartas você tem que abaixar? Para você abaixar o jogo? 3, por quê? Por causa da trindade, que Deus é trino. Causa, lei e efeito. Você não pode abaixar Deus. Para você ganhar o jogo, você tem que ter o quê? Uma? Quantas cartas fazem uma carta? 7, os 7 anjos, os 7 cantões atlantes, etc. Então tá. Nossa, quando você joga buraco com uma pessoa, você está jogando tarô com ela. Normalmente o naipe que você não consegue é o que está travando a sua vida. E você fica falando, ai, vamos jogar. E fica aí. O que você abre é o que você domina. Aquele que, nossa, fazer canastras de ouro pode pedir dinheiro emprestado para ele. Opa, mas é verdade? É só você ficar de olho. A pessoa que domina copas ali, está feliz. Então tem tudo isso que a gente vai conversar agora, que você vai entender na mandala o seu jogo. Então, na verdade, quem falou de ocultar, não ocultou, não. Ali é o seguinte, você não tem o valete, você tem o rei, você tem a dama. O cavaleiro, que tem uma chave incrível, que vocês vão entender agora, que até coloquei uma das chaves dele aqui, ele é o Coringa. A, B, C, D, ele é o Coringa. Porque qual a função do cavaleiro? É aquele que anda. É aquele que anda, é aquele que caminha. Ele não é o rei, mas ele não é o povo, ele está no meio do caminho. Então, como a gente está num processo de evolução, o cavaleiro é o nosso caminhar. Para a gente chegar, daí que você pega os orientais falar dos cavaleiros das idades e etc. O cavaleiro é o Coringa, que se encaixa em qualquer lugar de acordo com o seu estado de consciência. Coringou? Quem mais? Mais ninguém? Então tá bom. Então vamos entender o jogo aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao tarô. Isso é interessante, você não precisa entender nada de tarô. O tarô, ele possui mistérios maiores e mistérios menores. Não é que os mistérios maiores são superiores, não. Eles se interligam. Eles se interligam. Seria como se você falasse: os mistérios maiores trabalham diretamente as realidades divinas ou coletivas, e os mistérios menores trabalham diretamente com a parte terrena ou a parte humana. Não é? Então, quando a gente fala de um baralho de tarô, nós temos arcanos, que essa é a forma correta de falar, em vez de falar carta, arcanos maiores, mas também nós temos arcanos menores. Então seria assim:
Os arcanos maiores, no baralho de tarô, representam a raiz ligada a toda a evolução, que envolve tudo. A evolução do ser humano, a evolução de um grãozinho de areia. Então, os arcanos maiores, que são em número de 22, todo baralho de tarô sério possui 22 arcanos maiores, que sempre possuem o mesmo nome. Exemplo, o arcano 1 é mago, 2 é sacerdotisa, 3 é imperatriz. Pode ver que independente do baralho que você pegar, sempre vai ter esses arcaninhos. Cada um com seus devidos desenhos. Você tem a tarô dos gatos. O mago é um gato, assim. Gato que eu digo é animal mesmo, não é? Brad Pitt ali. Mulherada, oh, gato. Não, então tá aí, ó. Você vê um gato. Então cada um faz de acordo com a sua consciência, a sua criação. Mas sempre vai seguir esse padrão. Por que o 22? Porque a Atlântida de outrora tinha 7 cidades com 3 templos em cada uma. Olha isso, ó. 7 vezes 3. Obrigado. Mais uma cidade que era a 8ª. Então era uma cidade 8ª com 7 que ladeavam ela. E cada uma dessas cidades tinha 3 templos. Então a própria Atlântida era os 22 arcanos maiores. Mas todos esses mistérios que estavam aqui na Atlântida envolviam o quê? A pessoa começava trabalhando na primeira cidade, aí ela evoluía, passava para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, coloquei até uma mais. A 7ª, quando chegava nos mistérios da 7ª, que ela tinha feito quantos arcanos? 21. Ela tinha o direito de ingressar na 8ª cidade, que era o próprio 22º arcano. Aí a Atlântida, como a gente já conversou, acabou. Aí ficaram os resquícios conscienciais desse trabalho, e uma forma deles ofertarem para a humanidade a conexão com esses arcanos, eles criaram o que representa a lei, que é a lei divina, que nunca deveria se perder, que essa lei divina, com o tempo, lei, se pegar do hebreu Torá, virou o tarô, que possui 22 arcanos maiores. Então é a evolução como um todo, entenderam? 22 arcanos, a raiz da evolução, ou a parte correspondente à evolução maior. Mas não tinha que ter gente aqui para arrumar de uma para outra? Tinha ou não tinha? Tinha que ter gente. Aí que entra a realidade dos arcanos menores. Os arcanos menores é a força de migração de um estado de consciência do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ou seja, é o trabalho da humanidade. Entenderam a diferença do baralho de tarô agora? Que os arcanos menores, quem são? Que a gente conhece, que ela já citou aqui. Os naipes. Os naipes. Que correspondem à evolução humana. Então você tem... Quantos são os naipes? Já ouviu falar em naipes? Sabe o que é naipe? Eu vou fazer os desenhos, vai, aí todo mundo vai lembrar. Paus. Se eu desenhar errado, me avisa. Né? Nossa, quando eu era mais jovem, que eu ia paquerar as menininhas, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com elas, ainda tinha oportunidade, era jogar um buraquinho com elas. Só para ver qual era. Nossa, desvendava tudo. Sabia como tinha que conversar com ela. Eita, magia cinzenta. Depois eu quebrava dedo. Né? E aí vai. Mas na aula de hoje você vai ser capacitado para isso. Cuidado. Quebra dedo, hein? Brincadeira. Não fiz isso, não. Isso aqui foi outra coisa. Foram para quebrar o meu ego musical. Né? Eu estava muito egocêntrico, eu estava me sentindo o próprio Slash do Guns N' Roses. Me ferrei. Né? Desculpa o termo. A maioria me conhece aqui, né? Sabe que eu sou meio assim, né? Mas não falo por mal, não. Depois você tem quem? O naipe de espadas, né? O coração preto, assim? Não é assim? É assim, não é? O naipe de espadas, né? Vocês perceberam que eles também se dividem em cores? Vocês já pararam para pensar nisso? Depois você tem quem? Copas, que aí é o coraçãozinho vermelho para cima, não é o coraçãozinho vermelho para cima? Não é isso? E você tem quem? Ouros, que também tem... Ó, então você tem 2 naipes ativos e você tem 2 naipes receptivos. Já vai pegando o que isso tem a ver contigo, hein? Daqui a pouco você vai usar, né? Já dou essa dica. Daqui a pouco você vai usar. Então você tem 2 naipes ativos e 2 naipes passivos. Você pode fazer a correlação
O naipe de paus é fogo. Paus é fogo. O naipe de espadas é ar. O naipe de copas é água. E o naipe de ouros é terra. Só isso já traz uma conexão com o seu signo pessoal, que você escolheu nascer num mês que tem correspondência com um elemento. Sabia disso? Quer ver como é fácil? Todo mundo sabe o elemento do próprio signo que nasceu aqui? Eu vou passar rapidinho, já aproveita e pega pelo menos o seu, apesar que está na mandala. Áries é fogo, então está associado aos mistérios do naipe de paus. Pode ter certeza que tem energia de paus. Vamos colocar aqui, vai, não custa nada. Querem? Não? Sim. Vamos lá. Em vez de colocar tudo, vamos até as 9 hoje. Não é? Eu fico com isso aqui pulsando à noite, né? Minha esposa fala, vamos dormir, eu falo, calma, meu dedo ainda está pulsando. E fica lá, eita, olha, está. Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário, eles se ligam aos mistérios de paus, não tenha dúvida. Paus, ou agora o nome do tarô, que é bom vocês conhecerem, bastões. Toda vez que você pegar um naipe de tarô menor, onde você tem os bastões, está associado aos mistérios do fogo. Que queima é bastão, bastão não é madeira? Né? Se você pegar os mistérios de touro, Virgem e Capricórnio, está associado aos mistérios de ouros. Ouro. Que se associa automaticamente aqui é elemento fogo, né? Paus, aqui é elemento terra, que eu já falei para vocês com ouros, que ele é chamado de discos ou moedas no tarô. Discos ou moedas. Depois aqui você tem os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Estão ligados aos mistérios da água, que está ligado a copas. Copas, que são conhecidos no tarô como taças. Se você comprar um baralho de tarô, que tem um naipe menor, você vai ver que você vai ver taças. Ali está associado aos mistérios das águas, né? Depois você tem os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, elemento ar, estão ligados aos mistérios de espadas. Que espadas no tarô é chamado do quê? De gladios. Gladios. Daí que vem a palavra gladiador. Gladiador daquele que tem a espada em mãos. O gladiador vai entrar com a copa, né? Ele vai entrar com as espadas. Então só isso já te dá uma conexão com essa energia aqui, ó. Já te dá uma conexão com essa energia. E o que os antigos fizeram? Quantos cantões tinham na Atlântida para chegar na 8ª cidade? Quantos? 7. Não tinham 7? Que é aí que vem essa coisa de 7 mestres, tal, para você voltar a Deus. A humanidade não pode fazer o bem e o mal? Ou não? Os carinhas, que somos nós, por um acaso, que saía da primeira cidade, ia para a segunda, para a terceira, nossa, eram muros imensos de uma cidade para outra. Você que estava na primeira cidade, você não sabia o que estava ocorrendo na segunda. Por isso que aí vem a arca de, nossa, você se deslumbrava quando você entrava nesses outros mistérios. Se a humanidade faz o bem e o mal, ela faz a polaridade. Então ela pode fazer... Daí que vem um ditado, que os mais velhos vão lembrar, uma criança pinta o... vem dessas diabruras. Como é que fala? Diabruras? Diabruras, né? 7 coisas boas ou 7 coisas ruins. 7 mais 7. Então são 14 cartas para cada naipe menor, que você tem sombras e luzes para cada um deles. Estão entendendo por quê? Aí você pega o 14... e você joga em 4 naipes. Então você tem 14 cartas de paus, 14 de espadas, 14 de copas, 14 de ouros. 14 vezes 4 igual a 56. Por isso que um baralho completo de tarô, entenderam isso aqui agora? 22 mais 56. Então você tem 22 mistérios maiores e 56 mistérios menores. Então você sempre migrava essa realidade para lá. Uma forma correta, quer ver, de você
criar... Posso apagar essa bagunça aqui? Pode, né? Até é um favor, né? Então vamos lá. Nossa, como esse braço direito trabalha atualmente. Meu Deus. Meu Deus. Você pode criar uma cruz assim, ó. Quer ver como vocês já ouviram falar no 14? Quer ver? Vocês podem até pesquisar para ver se eu estou falando a verdade. Os egípcios chamavam dos mistérios dos 14 pedaços de Osíris. Alguém já ouviu falar nisso? Os 14 pedaços de Osíris estão ligados aos mistérios dos arcanos menores, para voltar à divindade. Por isso que falam que Osíris morre e Horus, que é seu filho, tem que se vingar, né? Tem que se vingar para que tenha o retorno de Osíris, que Ísis que vai ressuscitá-lo através das asas. Não é fantástico isso? 14 pedaços. Que o 13º, sabe qual era? Já sabe, né? Tô brincando, relaxa. Por isso que é a morte, né? Na Índia, os 14 avataras de Brahma. Então cada civilização traz a sua realidade. Os hebreus. Alguém já entrou numa sinagoga aqui? Quem sabe o que é sinagoga? Hebreu? Judeu? Não sabem o que é isso? Se você olhar, tem um candelabro séptuplo à direita ao cebolinho, e um candelabro séptuplo à esquerda, 7 mais 7. Tudo está na cara da gente, a gente que não vê. E até as pessoas que ainda fazem esses cerimoniais perderam todo esse conhecimento sagrado. Então, se você pegar uma mandala, você pode até criá-la dessa forma, quer ver? Aqui as 14 cartas de espadas, ligadas aos mistérios do ar. Aqui, em contraoposição a ela, você pode colocar as 14 cartas de paus, os mistérios do fogo. Aqui você coloca as 14 cartas ligadas aos mistérios de copas. E aqui as 14 cartas ligadas aos mistérios de ouros. Que aqui você tem o movimento dos 56 arcanos menores, né, que vão fazer com que você desperte o 5º princípio aqui dentro. Quem que está aqui nesse 5º princípio? Os 22 arcanos maiores. Isso é o jogo de tarô real. Então, quando um tarólogo com consciência ele manipula o jogo de tarô, ele trabalha os naipes espadas, ele trabalha esse movimento para que seja despertado esse 5º princípio. Que o 5º princípio, como eu já falei para vocês, cada um desses está ligado aos elementos. Ou os reinos, se você assim quiser dizer. Você pode associar aos reinos, não é? Mineral, animal, vegetal e ser humano. E aqui no meio quem está? Está o anjo, que é o 5º princípio, que você conecta aos 22 arcanos maiores.